ChatGPT é um tema em voga. É uma ferramenta excelente que tenho usado cada vez mais para estudar. Também ando atento ao mercado e curioso para saber como o ChatGPT vai ser usado de forma comercial e como e quão essa tecnologia vai afetar empresas como a Google. O que me inspirou a gravar esse vídeo foi um colega de trabalho que passou alguns dias preocupado com o futuro dele como desenvolvedor. Nós conversamos sobre o assunto e eu achei que tinha alguns pontos a fazer diferentes do que tenho visto em vídeos e artigos pela internet. Existe bastante conteúdo discutindo se ChatGPT vai substituir desenvolvedores. E uma grande parte desse conteúdo é exagerado e sensacionalista. Eu achei interessante fazer um vídeo mais positivo, baseado em lógica, economia, história e minha experiência pessoal no mundo da tecnologia. Em resumo, minha visão é que ChatGPT e toda a revolução de machine learning que estamos presenciando nos últimos 10 anos é algo positivo para desenvolvedores e que a demanda por desenvolvedores vai continuar a aumentar nos próximos anos. Nós estamos passando por uma recessão econômica e constantemente recebemos notícias sobre demissões, empresas contraindo ou até mesmo falindo. Essas mudanças obviamente geram desconforto, principalmente para quem está começando na carreira, e o sensacionalismo sobre ChatGPT gera ainda mais angústia. Esse é um canal de tecnologia, então não vou comentar sobre a razão desses ciclos econômicos cada vez mais agudos desde o século passado. Mas eu acho importante comentar 2 pontos de economia para pintar um quadro mais positivo para o futuro. O primeiro ponto é sobre a raiz da geração de riqueza. A fonte de riqueza deriva da inovação tecnológica. A inovação tecnológica nos proporciona utilizar menos recursos para produzir mais produtos e serviços. O segundo ponto é a lei de oferta e demanda. Uma vez que a inovação tecnológica nos proporciona produzir mais produtos e serviços, utilizando menos recursos, a relação entre produtos e o dinheiro disponível se altera. Nós temos agora um delta de mais produtos relativo ao dinheiro disponível. E pela lei de oferta e demanda, nosso poder de compra aumenta. Se nós considerarmos esses 2 pontos, ao observarmos a área de tecnologia nas últimas décadas, nós vamos notar que é a área que tem um crescimento enorme e é responsável por grande parte da geração direta e indireta de riqueza no mundo. Por exemplo, ainda com a distorção monetária inflacionária, o seu telefone celular continua se aprimorando mais rápido do que a moeda diluída, habilitando indústrias existentes a se aprimorar e até mesmo criar novas indústrias. Ok, de volta a ChatGPT. A inovação tecnológica que Machine Learning, incluindo o ChatGPT, que estamos observando nos últimos 10 anos, então é a fonte de geração de riqueza. A história se repete e essa inovação, ao gerar riqueza, aprimora os produtos e serviços existentes ao mesmo passo que cria novos ramos da indústria. A criação de novos produtos e serviços não assusta as pessoas. Em pouco tempo, nós observamos a criação de novos empregos, como prompt engineers. Se isso vai sobreviver ou não, o fato é que estamos observando a criação de empregos que há pouco tempo atrás não existiam. O que assusta as pessoas é a automatização dos empregos que existem hoje. Inovação tecnológica causa mudanças no status quo e nos faz questionar: meu emprego vai existir amanhã? Quando a energia elétrica chegou nas cidades, a indústria de velas não desapareceu. A inovação tecnológica proporcionou tanta riqueza que o mercado de velas hoje é provável ser maior do que em um passado em que velas eram necessárias no dia a dia. Eu fiquei curioso e fui olhar. O mercado de velas hoje está por volta de 7 bilhões de dólares e crescendo anualmente. Um exemplo mais próximo da nossa realidade é como lidamos com os servidores. Eu me lembro quando a Amazon lançou a AWS. Nessa época eu trabalhava em uma empresa em que parte da minha responsabilidade era configurar os servidores. Me lembro de que quão fácil era o processo, quanto tinha se tornado o processo em poucos anos. Eu preenchi um formulário e em apenas 2 dias tinha um servidor rodando em um data center no Zewa. A AWS apareceu e de uma hora para outra eu conseguia criar novas máquinas virtuais. Não era preciso mais esperar 2 dias. E melhor ainda, eu conseguia ter máquinas separadas para cada cliente. Era simples congelar e restaurar as imagens de cada máquina e foi possível mudar como cobrávamos nossos serviços para os clientes. Isso sem falar que optimizar o número de máquinas por cliente e balancear quantas máquinas em stand-by se tornou um problema mais fácil de se resolver. A AWS simplificou minha vida,
e o tempo economizado me proporcionou trabalhar em outras áreas ainda mais interessantes. Eu continuei a observar o impacto da evolução tecnológica que a AWS proporcionou. Alguns anos mais tarde eu tinha me mudado para o Zeo. A empresa que eu estava trabalhando tinha sido construída no modo pré-AWS. Ou seja, nós tínhamos uma equipe de 40 profissionais de Ops. Esse pessoal cuidava de servidores no Zeo, em alguns países da Europa e alguns poucos países da Ásia. Quando eu precisava de um banco de dados, eu tinha que marcar uma reunião, prever quantas máquinas eu ia precisar, como seria o tráfego no futuro. E pior, esperar o pessoal de Ops se agendar, encomendar as máquinas, fazer o setup, e etc. Se você fizer a provisão excessiva de máquinas, é um desperdício de dinheiro. Se a provisão for menor do que a demanda, seus consumidores não vão ficar felizes. Não era um problema fácil. Nessa época, o termo DevOps ainda estava começando. Desenvolvedores, em sua maioria, achavam essa mudança inevitável. E era interessante notar o desdém que o pessoal de Ops tinha sobre o termo e a ideia de que um desenvolvedor iria rodar os servidores. Enfim, era inevitável. Eventualmente, essa equipe de 40 pessoas foi reduzida a 5 pessoas e a empresa nunca parou de crescer. O interessante é que esses empregos simplesmente não desapareceram. O crescimento econômico gera mudanças interessantes. Parte desse pessoal foi trabalhar em empresas como a Amazon e a Google, como Ops, ou seja, começaram a trabalhar em uma escala maior. Uma outra parte desses profissionais foram trabalhar em empresas que não vão aderir a máquinas virtuais rodando na Amazon, Microsoft, Google ou qualquer outro, seja por motivo cultural, legal, até mesmo técnico. O ponto principal aqui é que ainda que um profissional não queira embarcar em novos rumos, é improvável que seu emprego simplesmente desapareça. É verdade, é provável que esse profissional tenha que mudar de emprego. Mas vai existir outro empregador procurando por essas mesmas habilidades. O mercado ainda contrata profissionais de Ops para cuidar de servidores que não rodam na Amazon e que são tratados como há 30 anos atrás. E olha que eu vejo isso na Bay Area. Imagine no resto do mundo. Empregos desse tipo ainda vão existir por muitos anos. Eu tenho conhecidos que até hoje escrevem código apenas em C ou C++, outros que apenas escrevem Java há mais de 20 anos. Parece incrível, mas conheci uma figura há alguns anos que pagava as contas escrevendo GUIs para API de Windows de 32 bits, até hoje. Alguns desses meus colegas têm zero interesse em aprender qualquer outra tecnologia. São profissionais que, se quiserem, podem continuar escrevendo código nessas linguagens e no mesmo domínio até se aposentarem. Isso só é possível porque a inovação tecnológica continua a enriquecer o mundo. As pessoas continuam comprando velas, pagando por aplicativos de Windows em 32 bits, contratando profissionais de Ops que não deixam desenvolvedores encostarem em servidores. E o mesmo vai ser observado em um mundo com o ChatGPT e tecnologias ainda mais avançadas que vão sair de Machine Learning. Espero que essas observações gerem um pouco mais de otimismo. Se você se interessa por tecnologia, o futuro é ainda mais promissor. Se você gosta de concurrence, sistemas distribuídos, functional programming, linguagem de programação ou qualquer outra área, a inovação tecnológica que Machine Learning está trazendo vai nos proporcionar trabalhar em problemas mais interessantes e em sistemas que sequer existem hoje em dia. Estamos vivendo o melhor dos tempos.